Sejam bem-vindos, mais um especial Informação. Esta é a 7ª edição. A ERTS continua a percorrer-se o Médio Tejo, concelho a concelho, a atualidade dos respectivos territórios que compõem a nossa região. Hoje o destaque estará centrado em Orem. Estamos precisamente no edifício da Câmara Municipal de Orem, na companhia do Presidente Luís Miguel Albuquerque, que nos irá acompanhar nesta conversa de aproximadamente 50 minutos, onde iremos aqui a tentar colocar em dia toda esta atualidade do território oriense. Senhor Presidente, muito obrigado por nos receber, obrigado pela sempre pronta disponibilidade. Permita-me começar esta entrevista, aliás, já é a 7ª edição deste novo ciclo, aqui numa vertente mais tentando conhecer o seu lado político, a sua adaptação do lado pessoal ao lado político, e começava por lhe perguntar se efetivamente este é o primeiro ano do segundo mandato, se estes 5 anos anteriores o mudaram enquanto Presidente de Câmara, ou seja, se adaptou, se teve necessidade de se adaptar a uma realidade que, como é óbvio, no início teve esse primeiro conhecimento, mas como Presidente de Câmara, sente que mudou nestes últimos 5 anos? Olha, bom dia a todos, obrigado pela oportunidade. Obviamente que, quer queiramos, quer não, a nossa postura, os lugares onde nós habitualmente frequentávamos antes de ocupar este lugar, hoje são diferentes. E as pessoas os menos atentos, podem pensar que eu hoje sou diferente daquilo que era no passado. Nada mais errado, eu sou exatamente a mesma pessoa que era antes de ocupar este lugar. Agora, obviamente que hoje não passo nos lugares onde passava anteriormente, não faço aquilo que fazia anteriormente, não falo com as pessoas que habitualmente falava anteriormente, porque a vida mudou, a vida muda. E quem está a ocupar estes cargos, quem ocupa estes cargos, sabe bem do que falo e sabe bem da exigência do cargo, da ocupação diária que nós temos e que infelizmente nos impedem de continuar a fazer aquilo que gostávamos e que gostamos, mas que por força desta atividade intensa que temos não nos é permitido. Mas eu procuro ser exatamente a mesma pessoa acessível que sempre fui, a pessoa que todos conhecem mesmo antes de estar na política, e a minha vida passada, muitos anos, para quem me conhece sabe que foram sempre longe da política, e procuro manter as mesmas amizades, procuro manter o mesmo contacto, embora, como disse há pouco, reconheça que é difícil, que não é fácil que isso possa continuar a acontecer como era habitual no passado. Qual é que é o maior reconhecimento que um Presidente de Câmara pode ter? Olha, o maior reconhecimento é ver que todo o trabalho que nós fazemos diariamente é reconhecido pela população. E uma das coisas que eu gostava muito de continuar a fazer, e ainda voltando um pouco atrás, e que agora não consigo fazer, é estar mais junto das pessoas, ter um contacto mais direto com as pessoas. Hoje mesmo, na manhã de hoje, tive a oportunidade de ir ao mercado municipal, à quinta-feira, onde vou com alguma frequência, para ouvir e falar com as pessoas, porque ali, falando com as pessoas, contactando com as pessoas, nós temos uma noção real daquilo que está a acontecer, colocam-nos problemas que nós porventura nem sabemos ou nem conhecemos e ajudam-nos também a resolver problemas. E esse contacto que vamos tendo diariamente com as pessoas, não com a frequência que eu gostaria, porque, como já disse, é difícil, mas esse contacto e o reconhecimento que as pessoas têm do trabalho que nós estamos a fazer neste concelho é efetivamente aquilo que me dá mais prazer nestes 5 anos de mandato autárquico, porque, como bem sabemos, se há um lugar na área política, na esfera política, que é próximo das pessoas, é este que eu ocupo, e também, obviamente, dos senhores presidentes de freguesia. E dá-nos um imenso gozo ver
que podemos, com a nossa ação, melhorar a qualidade de vida das pessoas, seja com a construção de novas estradas, seja com a construção de novas redes de saneamento, seja com a construção de jardins, seja com a colocação de mais médicos, embora não dependendo de nós, mas interferindo para que isso possa acontecer também no futuro. Obviamente que isso é aquilo que melhor levamos desta atribulada e difícil vida autárquica. Só para finalizar esta introdução, sublinhou a palavra proximidade. A verdade é que nestes anos de mandatos, tem feito da proximidade uma característica, ou seja, não só porque devido perante aquela rúbrica em que respondia a questões que eram colocadas pelos cidadãos, agora desloca-se às próprias freguesias, onde também tem a oportunidade de ouvir frente a frente os cidadãos a darem conta daquilo que mais os atormenta ou até, como é óbvio, também elogios ou críticas pela positiva. Esta é uma proximidade que não é nada normal. Se calhar aqui no Médio Tejo temos também o exemplo de Mação, mas à escala nacional é mesmo algo de anormal. Porquê? Porquê é que pretende esta proximidade tão próxima, permita-me a redundância, com os municípios? Isto, cada pessoa tem as suas características próprias e cada pessoa entende como é que deve exercer o cargo que ocupa. Eu conheço colegas meus que dizem que é raro ir a uma inauguração, que é raro ir estar com as pessoas, que é raro falarem com o presidente de freguesia. Cada um tem as suas motivações, tem as suas características próprias. Eu entendo que o exercício destas funções carece sempre de uma grande proximidade. Porque, como lhe disse há pouco, se há lugar que é próximo das populações, este é um deles. E se há um lugar em que nós podemos resolver ou ajudar a resolver problemas que dizem respeito às pessoas, temos que estar próximo das pessoas para sabermos aquilo que podemos e devemos resolver. E é por isso que temos feito desde o início, desde há 5 anos para cá, primeiro com o Ouvir Orem os Orienses, onde também estivemos nas 13 freguesias, agora com Voz a Voz, onde também já estivemos em 12, falta estar na última, que será em Urqueira, onde ouvimos as pessoas, não ter receio de ouvir as pessoas, porque nem tudo o que nós fazemos é bem feito, porque eu reconheço todos os dias que se calhar hoje faria diferente algumas coisas daquilo que fiz ontem e que fiz no passado, e nada melhor que o contacto direto com as pessoas para perceber o que é que elas precisam, o que é que elas necessitam, as críticas que elas nos fazem, porque são sempre bem-vindas, desde que feitas, obviamente, de bom grado, e eu, porque quem me conhece sabe bem que eu sei perfeitamente aceitar essas críticas e, se for o caso de alterar alguma decisão que tenha tido ou que tenha tomado que não seja a mais correta, sempre disponível para isso. E, portanto, eu acho que o exercício destas funções disso é fundamental e eu tenho procurado muito estar junto das pessoas, não só nestas iniciativas que também estivemos e vamos voltar a ter logo que esta acaba. Queremos também retomar que era as perguntas que se faziam ao Presidente, onde eu também respondia às pessoas, às questões que me eram colocadas, como também já estive neste primeiro ano de mandato, deste segundo mandato, nas escolas, também já fiz um périplo pelas escolas todas respondendo às questões dos alunos, porque eu acho que a política autárquica deve ser feita com esta proximidade e é assim que tenho feito nestes 5 anos e é assim que quero continuar a fazer nos próximos 3 anos. Muito bem, Presidente. Avançava então aqui para uma série de assuntos que têm marcado a atualidade do Concelho de Orem. Permita-me aqui olhar já para o futuro, para 2023. Aqui está projetada a visita do Papa Francisco a Fátima em 2023. Em ocasiões anteriores, o Presidente Luís Miguel Albuquerque mostrou-se esperançado que iria ter o devido apoio por parte do Poder Central. Afinal, parece que não é tanto assim. Pergunto se efetivamente o Governo lhe tirou o tapete, se há algum exagero nesta expressão. Olha, eu quando tive uma reunião com a Sra. Ministra Ana Catarina Mendes há alguns meses atrás e onde lhe apresentámos um caderno de encargos que nós entendíamos que era importante podermos fazer para melhor preparar e para melhor receber Sua Santidade em Fátima, era obviamente para o interesse do Concelho, porque iríamos ter algumas infraestruturas melhoradas, mas acima de tudo
interesse de todos os milhões de pessoas que viram a Fátima nesse ano. Porque as pessoas vêm a Fátima para, obviamente, ver Sua Santidade, mas, obviamente, que gostam de ser bem recebidos, gostam de ter boas condições na sua recepção, e nós entendemos que, neste momento, ainda não temos todas as condições para bem receber todos estes milhões de pessoas que se esperam vir a Fátima. E por isso, quando eu estive com a Sra. Ministra, foi sensibilizar o Governo para a necessidade destas intervenções, porque está em causa o bom nome de Fátima, do Conselho de Orem, mas também do nosso país. E foi nesse sentido que procurámos sensibilizar o Governo para a importância dessas intervenções. Até porque, como também tenho vindo a dizer, em 2017, quando da visita também de Sua Santidade Papa a Fátima, o Governo, na altura, disponibilizou cerca de 1 milhão de euros ao município de Orem para que pudessem ser feitas algumas intervenções em Fátima, para também melhor receber o Papa. E, obviamente, o que eu disse foi que me parece que faria todo o sentido que, a exemplo que o Governo, do mesmo Governo anterior, mas da mesma cor política, fez nessa altura, o pudesse também fazer agora. E foi nesse sentido que eu entendi, ou que nós entendemos, falar com o Governo sobre essa situação. Eu também já o disse e volto a repetir, não quero crer que esta não assunção de compromissos nesse âmbito com a Câmara de Orem não tenha nada a ver com o facto de hoje a Câmara de Orem ser liderada pelo PSD e pelo CDS e na altura ser liderada pelo PS. Nem quero pensar que isso seja possível e por isso... Já dá como adquirido o não apoio. Já é dado como adquirido. A única resposta que nós tivemos à questão que foi colocada, às questões que foram colocadas, foi uma resposta, um ofício que recebemos muito recentemente do gabinete da Sra. Ministra, dizendo que aquele tipo de apoios teriam que ser reencaminhados para o IP e para outros ministérios, portanto, não diziam nem que não, nem que sim. Portanto, digamos que remetiam para outras entidades. E, portanto, nós neste momento não temos qualquer garantia de que possa acontecer ainda alguma coisa. Eu ainda continuo com a firme esperança de que isso possa acontecer, embora também reconheça que os prazos começam a ser muito curtos, porque estamos a pouco mais de 9 meses e para fazer alguma coisa que se visse e que seja necessário fazer em Fátima, de acordo com o caderno de encargos que deixámos à Sra. Ministra, o tempo começa a ser curto. E, portanto, embora esperançado, mas sinceramente já a ficar com pouca esperança de que isso possa acontecer. Qual é que é aqui a grande prioridade, ou qual é que seria a grande prioridade a concretizar? Nós apresentamos uma série de intervenções que eram necessárias. Obviamente que as de maior importância, aquelas que nós achamos que são mais importantes, são as entradas de Fátima. Todos nós sabemos que entram por ano milhares, para não dizer milhões de pessoas a pé em Fátima. Nós conseguimos requalificar com meios próprios a principal entrada pedonal em Fátima, a Estrada de Leiria, hoje batizada como Estrada Nossa Senhora de Fátima, um investimento de cerca de 2 milhões de euros, totalmente suportada pelo município, mas temos mais 3 vias que necessitam urgentemente de ser requalificadas em termos de entradas pedonais. Nós sabemos que as pessoas chegam a Fátima depois de largos quilómetros de caminhada, chegam a Fátima já com muitas dificuldades e obviamente que nada melhor do que quando chegar a Fátima terem um caminho o mais plano possível, com boas condições para que os últimos quilómetros possam ser feitos com maior comodidade. Neste aspecto temos a estrada de Minde, que está requalificada até um determinado local, dali para a frente, até ao limite do concelho, são 7 km que não estão requalificados. Estamos agora com o concurso a decorrer, concurso que ficou deserto numa primeira oportunidade, porque o valor de 3 milhões de euros não houve empresas interessadas em fazer a obra. Estamos agora, aumentamos o valor base para quase cerca de 4 milhões de euros, está agora a concurso, penso que as propostas serão abertas nos próximos dias. Essa é uma intervenção importantíssima que terá que ser feita, que esperávamos ter aqui algum apoio por parte do Governo. Caso isso não aconteça, teremos que ser nós outra vez a suportar isso tudo,
com obviamente o prejuízo para outras obras que temos planeados para o concelho. A Avenida Irmão Lúcio de Jesus, que é a avenida que liga a Rotunda Sul à Igreja Matriz de Fátima, à sede da Freguesia de Fátima, uma via que também necessita muito de ser intervencionada, e uma estrada que é do IP, que não é nossa responsabilidade, que é a saída sul da autoestrada para Fátima, a ligação do nó da autoestrada para a parte sul, que, como disse, é uma via que é do IP, que temos também o projeto praticamente concluído. Estamos à espera que o Governo assine um protocolo que nós assinámos já em 2019 e que tarda em vir assinado do Governo, que prevê uma comparticipação de 800 mil euros à Câmara de Orem para que a Câmara possa também ela executar esta intervenção. E, portanto, estas são três obras fundamentais e essenciais para Fátima. Só nestas três estamos a falar de cerca de 10 milhões de euros. Obviamente que se tivermos algum apoio conseguiremos fazer mais rapidamente, se não o tivermos teremos que dilatar um pouco mais o prazo das suas execuções, porque não temos condições imediatas de o conseguir fazer. Muito bem, Presidente. Antes de falarmos daquilo que tem sido feito em 2022 e de projetar 2023, permita-me aqui ainda introduzir mais 2 ou 3 assuntos. Um deles, acredito eu, que marca aqui, marcou dias difíceis da sua gestão enquanto Presidente de Câmara, que tem a ver com o flagelo dos incêndios, sendo que o Presidente, durante este último verão, teceu aqui considerações sobre atos terroristas, e todos percebemos o alcance dessas palavras, sendo que no apuramento de responsabilidades, em termos do Concelho de Orem, houve aqui lugar a uma pessoa detida na Freixenda, detida como responsável por um conjunto de ignições ali registadas. Mas estamos a falar muito para além de uma simples detenção. É isso, Presidente? Sim, olha, eu quando assumi funções há 5 anos atrás, estava longe de imaginar que iríamos ter uma pandemia pelo meio. Foi extremamente difícil de ultrapassar, embora ela não esteja totalmente ultrapassada, mas pensamos que controlada. E pensei que fosse das coisas mais difíceis que podiam ter acontecido, quando, neste último verão, deparámos com esta tragédia que afligiu o Concelho de Orem e que, sem dúvida nenhuma, talvez tenha sido a parte mais difícil de gerir desde que ocupo este lugar. Foram momentos dramáticos, momentos que só quem os viveu por perto pode testemunhar aquilo que nós passamos, a impotência que nós temos de poder fazer alguma coisa perante a aflição, perante o desespero das pessoas. Isso, obviamente, é uma coisa que me marcou muito, que me irá marcar muito para sempre. O que tenho dito, e é verdade, foram momentos que me tiraram anos de vida, porque só quem passou por eles sabe aquilo que passámos, e que, infelizmente, ainda não conseguimos, na totalidade, conseguir ver quem foram os responsáveis por esta tragédia. Disse-o e repito, foram diversos atos terroristas que atingiram o Concelho de Orem, porque nós temos provas, temos meios que provam que foram efetivamente atos terroristas. Como disse bem, foi detida uma pessoa, mas depois dessa detenção continuaram a acontecer esses atos e, portanto, há gente que continua a monte. Não sei se identificada, se não, porque isso as autoridades é que o devem saber. Que não nos deixaram em paz e que deixaram um lastro de destruição muito grande em todo o Concelho, e que estamos a tentar, obviamente, reerguer-nos com a força habitual e a resiliência habitual de todos nós, orienses, mas que vai deixar marcas para muitos anos e, obviamente, que isso não nos podemos esquecer. Enquanto Presidente, sentiu que o Presidente e a sua população, em alguns momentos, esteve sozinha? Não, eu nesse aspecto tenho que dizer e reconhecer que o Governo, através de diversos ministros, tiveram em contacto permanente comigo, dando-me o apoio que era necessário, enviando os meios que eram necessários. Os bombeiros de toda uma grande região, quase de todo o país, tiveram aqui bombeiros do Alentejo, bombeiros do Norte, que aqui estiveram a ajudar-nos, e que estiveram sempre disponíveis para aqui chegar quando era necessário. O que eu, uma altura, referi,
que estaríamos sozinhos, mas eu também percebo, foi numa altura em que houve diversas ignições um pouco espalhadas por todo o país e que nós precisávamos urgentemente de meios para evitar tragédias maiores, porque eu recordo que o nosso concelho é um concelho que tem uma dispersão muito grande, tem muitas casas dispersas um pouco por todo o território e nós receámos muito que vidas humanas e bens materiais, leia-se primeiras habitações, pudessem ter tido um problema maior. Felizmente isso não aconteceu, isso deve-se muito à atuação dos bombeiros, dos meios aéreos, mas dizia há pouco, como dizia há bocadinho, houve uma altura em que o fogo deflagrou com tal intensidade, propagou-se com tal velocidade que nós não tivemos os meios necessários para evitar que isso tivesse acontecido. Mas reconheço hoje mais a frio, que seria difícil isso ter acontecido porque os outros meios fora do Conselho de Orem estavam também envolvidos noutras ignições que também ocorreram na altura e que dificilmente conseguiriam chegar a tempo de poder evitar essa propagação. Tal como os meios aéreos, há meios aéreos que há. Nós podíamos, obviamente, querer todos para o nosso concelho, porque havia outras situações também muito complicadas e também aqui bem perto de nós, e eu hoje, mais a frio, tenho que reconhecer que penso que tudo foi feito para evitar que a tragédia fosse ainda muito maior. Isso deve-se muito aos bombeiros, deve-se muito à Proteção Civil, que fez um trabalho enorme para que isso não tivesse acontecido. Só mesmo para finalizar este tema, que ponto de situação é que nos pode fazer ao nível das ajudas, das compensações a quem sofreu com esses incêndios? Olha, já abriram diversos avisos para poder responder às pessoas que foram afetadas e também aos bens municipais que foram afetados. Nós, em termos municipais, identificámos um prejuízo de cerca de 1.200.000, 1.800.000 euros em estradas, sinalética, caminhos municipais, caminhos vicinais, caminhos florestais. Apresentámos, abriu um aviso para esse efeito, apresentámos a nossa candidatura, as despesas já tinham sido validadas previamente pela CCDR, o aviso diz que poderão ser pagos até 60% dos valores identificados. Nós apresentamos a nossa candidatura e, portanto, estamos agora a aguardar para ver se ela é ou não contemplada, penso que será, para ver se podemos ter aqui também o apoio para o ressarcimento de algumas vias que foram danificadas por esta tragédia, sendo que o município terá que sempre aqui ter uma componente própria para poder pagar essas despesas. Depois, também já abri um aviso que tem a ver com o apoio a pessoas que tenham tido alguns problemas em termos de alfaias agrícolas, em termos de alguns anexos. Aqui coloca-se, e de animais, aqui coloca-se um problema dos animais e das alfaias agrícolas terem que estar registadas no Ministério da Agricultura, muitas não estão e aí há aqui algum problema. A senhora Ministra da Coesão, quando esteve connosco recentemente, disse-nos que também a nível de segurança social há aqui um apoio direto que pode ser prestado às pessoas. Infelizmente, a Segurança Social diz-nos que não sabe que tipo de apoio a que a senhora Ministra se refere e, portanto, há aqui alguma descoordenação, estamos a tentar perceber onde é que podemos recorrer e espero que, em termos de primeira habitação, também estamos junto do IRU num programa que está aberto, que é o Porta de Entrada, onde pensamos poder incluir a primeira habitação que foi destruída pelo fogo numa candidatura também nesse âmbito. E, portanto, aos poucos vão aparecendo aqui alguns avisos, até hoje, também em termos de ambiente, em termos de APA, Agência Portuguesa do Ambiente, também estamos a trabalhar para numa reposição das linhas de água, dos taludes, das linhas de água, também uma candidatura que também apresentámos e que também estamos à espera para ver se também tem sucesso. E, portanto, não tendo vindo ainda, digamos que qualquer valor, mas estão em curso diversos avisos, diversos programas que pensamos poderão ter sucesso e que as pessoas que tiveram mais problemas, mais prejuízos, possam ser ressarcidos de algum desses prejuízos.
Quem diz que há muita burocracia, até mesmo nesta, porque há pessoas que perderam muito e já passaram alguns meses desde os incêndios e estamos aqui e agora ouvimos o Sr. Presidente e há aqui muita componente burocrática que continua associada a estes auxílios que não deveriam tardar tanto. Compreende que as pessoas fiquem descontentes? Olha, obviamente que sim, porque só quem e eu que venho do privado e as pessoas que trabalham no privado sabem a celeridade com que nós no privado resolvemos determinadas coisas, e quando chegam à administração pública e veem esta teia burocrática que existe, é de nós ficarmos com os cabelos em pé, porque realmente é difícil conseguirmos contornar estas situações. Eu vou-lhe aqui apontar um pequeno exemplo que nem tem nada a ver connosco, que tem a ver com o ressarcimento por parte do Governo, ou por parte da Autoridade Nacional de Proteção Civil, às associações de bombeiros para fazer face às despesas logísticas. Quando um incêndio ocorre em determinado concelho, a logística associada, leia-se alimentação, reforços alimentares e combustível, é sempre da responsabilidade da Associação Humanitária de Bombeiros. Ou seja, vêm bombeiros de todo lado. Nós aqui em Orem, neste caso a Associação Humanitária, tem que assegurar a logística dos combustíveis de quem vem, tem que assegurar a logística de quem aqui se alimenta, porque as pessoas têm que ser alimentadas, e os bombeiros de Orem assumiram essa responsabilidade. Estamos a falar de incêndios que ocorreram em julho. E obviamente como a Associação Humanitária não tem a capacidade financeira de poder andar com o dinheiro à frente para ir pagando aos fornecedores, porque isto tem fornecedores. E em Orem nós tivemos cerca de 400 mil euros de despesas associadas a isso, que os fornecedores de combustível, de alimentação, faturaram aos bombeiros de Orem. Ora, só esta semana, foi no início da semana, que os bombeiros de Orem receberam o dinheiro do Estado para poder fazer face aos fornecedores. Ora, julho, agosto, setembro, outubro, é muito tempo para que os fornecedores possam estar à espera de receber aquilo que forneceram à Associação. A Associação não tinha meios para fazer face a isso, porque é impossível ter, e os privados também não conseguem, e quem conhece a economia sabe que, nomeadamente a nível de combustíveis, as margens são muito curtas e os prazos de pagamento não podem ser muito elevados, sob pena de criar dificuldades aos privados. E só 4 meses depois é que o Estado ressarciu a Associação Humanitária, que só agora vai poder pagar aos privados. E, portanto, este é um caso que eu acho que o Governo, de uma vez por todas, devia olhar para isto. E eu, quando o Sr. Ministro da Administração Interna esteve connosco, eu apontei-lhe uma solução. E qual é a solução? É que estas despesas, que são hoje assacadas e que são hoje da responsabilidade de uma associação humanitária, possam passar a ser da responsabilidade do município. Porque o município, bem ou mal, consegue aqui durante 3 ou 4 meses pagar aos seus fornecedores e consegue esperar 3 ou 4 meses pelo que o Estado o reembolse. E enquanto isso não for feito, vai ser sempre um problema enorme para as associações humanitárias e um problema enorme para os fornecedores das associações humanitárias. Porque, como disse, é impossível nós estarmos durante 4 meses à espera que o Estado pague estes dinheiros às associações, porque elas também não têm dinheiro para pagar aos seus fornecedores. Muito bem, Presidente. Outro tema que tem sido um tema debatido nestas recentes edições de Especial Informação, que tem a ver com a apresentação do projeto relativo ao possível aeroporto em Santarém. Olhando aqui para o Concelho de Orem, nomeadamente para Fátima, se calhar esse projeto assenta muito naquela que poderá ser aqui, permita-me a expressão, uma fonte de alimentação que é Fátima. Ficou convencido quando lhe apresentaram este projeto? Olha, o processo de um futuro aeroporto da nossa região já tem anos. E inicialmente, e quando eu assumi funções, só fazendo aqui um breve historial, quando eu assumi funções, falava-se muito no aeroporto de Monterreal e pediram uma opinião sobre o que é que a Câmara de Orem achava sobre a possibilidade de haver um aeroporto em Monterreal. E eu disse
sim senhor, eu acho que era importante, até porque os estudos que foram feitos sobre a viabilidade económica num aeroporto em Monterreal assentavam muito na proximidade de Fátima e na eventualidade de milhões de pessoas que vêm a Fátima pudessem também aterrar ali. E eu disse que Fátima e o nosso concelho e a nossa região necessitam do aeroporto e que Monterreal, me parece, se houver condições administrativas para o efeito, tem e teria o meu apoio, o apoio da Câmara Municipal de Orem para a sua construção. Passado algum tempo, 1 ano, 2 anos, começou a surgir a possibilidade de Tancos. E eu fiquei aqui numa posição um bocadinho complicada, porque se por um lado já tinha manifestado o meu apoio à solução de Monterreal, por outro lado também tinha 12 colegas meus do Médio Tejo a manifestar apoio à solução de Tancos. E eu também não estava de bem com a minha consciência se também não estivesse ao lado dos meus 12 colegas. E aquilo que eu disse desde o início, e quando se colocou a questão de Tancos, é que para Orem, para o Concelho de Orem, interessava era que houvesse um aeroporto na nossa região. A distância, em termos de tempo, Tancos ou Monterreal é a mesma, portanto para nós interessava era que houvesse aqui um aeroporto e disse que manifestei essa disponibilidade da Câmara de Orem para apoiar uma solução que pudesse servir bem o nosso concelho. Muito recentemente apareceu a questão de Santarém. Inicialmente não dei sinceramente muito valor à situação, porque já se fala em tanto de aeroportos que todos nós já estamos a ficar um pouco saturados dessa situação e não dei muita importância a isso, mas depois de ouvir e depois de ler e de ouvir a apresentação que nos foi feita no Médio Tejo, sinceramente acho que é uma solução que tem muitas pernas para andar. É uma solução que, na nossa opinião, melhor serve a nossa região. E porque hoje, é preciso também dizê-lo, que há cinco ideias diferentes, 5 projetos diferentes que estão em análise. E Santarém é um deles. E, portanto, neste momento, quando me dizem assim, acho que Tancos era melhor ou acho que Monterreal era melhor, cada um tem a sua opinião, mas neste momento temos que nos debruçar sobre as 5 possibilidades que existem. E, de longe, para a nossa região, das 5 possibilidades que existem, Santarém é de longe a melhor. Não só pela proximidade que tem ao nosso concelho, a Fátima em particular, e também foi referido também a importância estratégica que Fátima terá para o futuro aeroporto, como para a importância que a futura localização terá para as diversas vias rodoviárias e ferroviárias que estão associadas ao mesmo. A linha do Norte ficará a cerca de 2 km de localização do novo aeroporto, portanto, sem grande investimento, teremos acesso rápido a Lisboa por via ferroviária. A A1 está a 2 ou 3 km, a A23 para o interior está a meia dúzia de quilómetros, a A10 para o Algarve está a meia dúzia de quilómetros, a A15 para o oeste está a meia dúzia de quilómetros e, portanto, parece que este local foi escolhido de propósito ou já estava pensado para ter ali um futuro aeroporto, tendo em conta as vias de comunicação e a via ferroviária que tem associadas. E por isso eu sou neste momento, e a Câmara de Orem também já tomou essa decisão por unanimidade, sou um entusiasta de um futuro aeroporto em Santarém, porque me parece que é aquilo que melhor serve os interesses de toda a nossa região e de Fátima e do Concelho de Orem em particular. Todos falam de uma grande oportunidade para a região. Se não for aproveitada, perspectiva a curto e médio prazo que possa surgir aqui outra oportunidade como esta? Eu acho que esta é uma oportunidade única que temos para a nossa região, não só em termos de fluxo de passageiros, de turistas, mas também na questão de criação de mais postos de trabalho, mais oportunidades de negócio, mais rentabilização de toda a nossa região. E, portanto, eu acho que esta é uma oportunidade única que temos nas nossas mãos e que todos em conjunto da nossa região temos que trabalhar. A Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo já tomou uma posição firme e unânime sobre a situação. Espero e desejo que outras comunidades intermunicipais da nossa região possam fazer o mesmo, porque, como disse, esta acho que é uma oportunidade única para que a nossa região possa ser dotada de uma infraestrutura importantíssima para o nosso futuro coletivo. Avancemos, Presidente. Tejo Ambiente, se fosse hoje, perante
não digo problemas, mas as críticas que têm surgido de todos os quadrantes e em todos os concelhos que fazem parte da Tejo Ambiente, temos efetivamente pessoas descontentes. Se fosse hoje, perante aquilo que se sabe, aceitaria estar ligado à fundação desta empresa? Olha, nós já sabíamos, quando constituímos a empresa, que ela iria ter muitos problemas, porque se há uma área em que é difícil a sua gestão, é a área do ambiente, da água, dos resíduos e do saneamento. São áreas muito complexas, que têm muitas variáveis associadas. Ora, nós quando decidimos aderir a um projeto desta dimensão, sabíamos que íamos ter 2 concelhos com uma dimensão maior e 4 concelhos com uma dimensão muito mais pequena. Todos tinham os seus problemas, cada um tinha problemas, uns na área das águas, uns na área da eficiência, outros na área dos resíduos, outros na área do saneamento, todas tinham problemas. E obviamente quando os 6 municípios entenderam juntar-se, entenderam criar uma entidade que se dedicasse única e exclusivamente a esta problemática. Porque nós temos uma divisão de ambiente, a Câmara de Tomar tem uma divisão de ambiente e as outras 4 também têm a divisão de ambiente, mas estão incluídas, embora Tomar tivesse um SEMAS à parte, mas todas elas estão incluídas num grande bolo que é toda uma gestão autárquica. E nós entendemos que criar uma entidade com estas condições, com estas características, poderia e devia dedicar-se em exclusivo a trabalhar estes problemas destas diversas áreas. E nós, e agora falo por Orem, quando entendemos aderir a esta solução, sabíamos que tínhamos aqui problemas gravíssimos em termos de saneamento. Nós tínhamos apenas 47% de área coberta de saneamento, das taxas mais reduzidas de toda a região, e que o Governo só, através de entidades intermunicipais, é que podia financiar, podia permitir que os municípios pudessem aceder a fundos comunitários. E essa foi uma das grandes razões pela qual nós entendemos que era importante aderir a esta entidade. Nós já aqui investimos cerca de 8 milhões de euros, 6 milhões de euros em termos de saneamento e agora mais 1 milhão em termos de requalificação da etar do Alto Nabão, que de outra forma não conseguiríamos fazer a não ser recorrer a empréstimos bancários. E portanto eu acho que esta foi uma solução que entendemos importante para podermos dotar o município de mais redes de saneamento. Respondendo à questão, há prós e há contras. Este é um pró muito importante e há, obviamente, algumas situações que hoje, se calhar, também não tínhamos conhecimento delas, porque cada conceito tinha as suas especificidades muito próprias e que depois fomos mais tarde surpreendidos com algumas dessas situações que deram origem a alguns dos problemas que estão identificados. Permita-me, na altura da fundação da empresa, não era expectável que, mais ou menos 2 anos envolvidos, houvesse necessidade desta atualização de tarifários? A atualização de tarifários foi feita porque, como já expliquei, o estudo de viabilidade económico-financeira foi feito com base em pressupostos de 2016, que em 2020 estavam completamente desatualizados. E o que é que estavam desatualizados? Muitos dos concelhos, não, o nosso também é uma parte, mas não muito, estão dependentes do fornecimento de água através das entidades em ALDA, Leia-Cepal, Águas Val do Tejo. E em 2016 o valor que era fornecido a esses municípios era 1. E em 2020 era 1 mais Y, mais Y, mais Y. E obviamente que isso distorceu completamente as contas da Tejo Ambiente. Outra situação que era a questão do IVA. Nós, quando iniciámos o processo, pensávamos, e eu acho que é de toda a justiça, temos vindo a reclamar junto do Governo para que isso possa ser reposto, que as empreitadas lançadas pela Tejo Ambiente tivessem IVA a 6%, como as câmaras têm. Ora, se é uma empresa 100% municipal, 100% pública, constituída
única e exclusivamente por municípios, não tem qualquer privado, porque se tivesse privados, eu já aceito que pudesse ser a 23%. Não faz qualquer sentido que nós estejamos a pagar empreitadas a 23%. Ora, 17% em 30 milhões de euros é muito dinheiro. É muito dinheiro. Estamos a falar de cerca de 5 milhões de euros. Só aqui. E, portanto, estes problemas todos que foram surgindo, com os quais não contávamos, tiveram que levar a esta atualização de preços. Mas deixa-me dizer-lhe que hoje vemos, um pouco por todo o país, a que os preços na área do saneamento, na área dos resíduos, na área das águas, estejam a ser atualizados. Não muito recentemente vi um conselho muito próximo de nós que atualizou as tarifas em 60%. Outro em 20%. Porque a ERSAR, e nós tínhamos também esse problema aqui no Conselho de Orém, porque nós no Conselho de Orém, o saneamento e os resíduos, porque a água, como sabe, está concessionada, tínhamos um prejuízo municipal de cerca de 1,5 milhão de euros. Ou seja, eram todos os municípios que estavam a suportar um prejuízo que o município tinha. E a ERSAR já nos tinha dito que até 2021, penso eu que era assim, tínhamos que obrigatoriamente equilibrar as contas. Porque não pode haver contas desequilibradas. E esse trabalho está a ser feito aos poucos por todos os municípios. E não há milagres. Então, se as coisas têm vindo a subir, se os valores têm vindo a aumentar, obviamente que nós, para termos uma empresa sustentável, tínhamos que obrigatoriamente fazer isto que foi feito. Custou muito, as pessoas estão a sentir isso, obviamente que estão, mas era um trabalho que tinha que obrigatoriamente ser feito na TEG Ambiente. Se não fosse na TEG Ambiente, cada município por si teria que também fazer este caminho, podia demorar mais 1 ano, mais 2, mais 3, mas tinha que obrigatoriamente fazê-lo, porque todos os municípios, excepto um, havia apenas um município dos 6 que entraram no TEG Ambiente que não era deficitário. Todos os outros 5 eram deficitários. E o caminho que está a ser feito no TEG Ambiente teria que ser feito obrigatoriamente em cada um dos municípios. Muito bem, Presidente. Reta final, 2022, já teve a oportunidade recentemente para fazer uma conferência de imprensa e apresentar obra feita durante estes meses de 2022. Já não falta tudo para que o ano chegue ao fim. Olhando para aquilo que tinha projetado no início deste ano, tudo está a correr conforme o expectável, ou estas dificuldades associadas à crise energética, toda a envolvência, todos os impactos negativos da guerra da Ucrânia, têm estado também aqui a condicionar tudo aquilo que tinha pensado? Sim, isso tem sido uma condicionante que quem disser o contrário não está a falar a verdade. Desde logo com o aumento exponencial do preço da energia, iluminação pública, a iluminação dos edifícios municipais, a questão do gás nas piscinas municipais, tudo isso tem sido uma condicionante muito grande. Eu estimo que nós tenhamos que ter alocado a essas novas despesas ou cerca de 1,5 milhão de euros em relação àquilo que tínhamos previsto inicialmente. E obviamente que isso contribuiu para que alguns investimentos que pensássemos que já poderiam estar em andamento tivessem que ser diluídos no tempo, passados para o próximo ano. A crescer a isso também, aquilo que todos nós conhecemos, o acréscimo imenso de valores, a inflação galopante que existe na área da construção civil. Nós já tivemos 2 ou 3 procedimentos que ficaram desertos, que nos obrigaram a refazer todo o processo, aumentando o valor base para que possamos ter empresas interessadas em poder fazer as obras. Há pouco falei na questão da estrada de Minda em Fátima, cerca de 4 milhões de euros. Aqui em Orém também mais recentemente uma requalificação que temos previsto fazer entre as 2 rotundas à entrada de Orém, quem vem do lado de Fátima, também ficou deserto. Também a entrada nascente, quem vem do lado de Tomar, também queremos requalificar, também ficou deserto já o ano passado. Um processo que temos agora em Aljustrel, que agora já apareceu empresas interessadas em fazer, e está em fase de consignação, já foi adjudicado, está em fase de consignação, também ficou deserto numa primeira fase, e portanto tudo isto tem atrasado alguns investimentos que tínhamos previsto e que vão sendo
feitos e terão que ser feitos no próximo ano. Portanto, não só por força do aumento dos preços, mas também por força da inflação que atinge as áreas de construção, as empresas de construção, e que também não permitiram ter interessados em fazer essas obras quando nós pensávamos que elas podiam ser feitas. E tudo isto, depois também outro problema grande, que é as empresas que têm uma grande falta de mão de obra, falta de materiais, de matéria-prima para fazer essas obras. Isso também tem sido um problema complicado, que tem atrasado muito as obras, e portanto há aqui algumas coisas que já podiam estar feitas, que já deviam estar feitas, mas que estão ainda em curso, porque nós infelizmente não conseguimos também fazer face a esses problemas que atingem um pouco todos os municípios, todo o país, mas que temos que procurar ultrapassar nos próximos tempos. 2023, já que projetamos a visita do Papa Francisco e todas as obras que poderão estar associadas, mas perante este quadro de dificuldades, até agora com a atualização de salários, encargos que a Câmara Municipal terá que fazer face, será um ano também para pensar em grandes obras, permita-me a expressão, vistosas, ou a ação social mais do que nunca irá aqui assumir uma fatia muito importante? Nós, a ação social, temos vindo, já desde o tempo do Covid, onde tivemos também um esforço muito grande que tivemos que fazer para apoiar as famílias, e agora obviamente também estamos disponíveis, todos os dias nos chegam novos pedidos de apoio, e nós, juntamente com as IPSS, temos a rede montada, em termos de rede social montada, e portanto penso que ninguém irá ficar para trás também no Conselho de Orem. Se tiverem dificuldades, nós, através das candidatas sociais, através da nossa ação social, através das IPSS, temos condições para poder ir resolvendo e ajudando a resolver muitos dos problemas que vão surgindo no dia-a-dia. Obviamente que temos obras emblemáticas em curso. Eu recordo a Zona Industrial da Freixiana, é uma obra com cerca de 4 milhões de euros, uma obra enorme, uma obra essencial e fundamental para aquela zona, que queremos e temos mesmo que inaugurar durante o próximo ano. Temos o multiuso de Caxarias, onde irá ficar situado o futuro centro de saúde, e também a ajuda de freguesia, que também está em curso e que também queremos inaugurar no próximo ano. A requalificação da escola Manuel Lopes Perdigão em Caxarias, que também está em curso e que também queremos inaugurar durante o próximo ano. A estrada de Minho, como disse, que queremos iniciá-la no início do próximo ano, e que também poderá não ficar concluída durante o próximo ano, mas também ficará grande parte concluída. E portanto temos aqui e mais algumas obras que estamos a ultimar os projetos, que temos projetos muito interessantes para poder desenvolver. Obviamente que a parte económica será importante. Nós vamos, na próxima reunião de Câmara, aprovar a política fiscal para o Conselho de Orem para o próximo ano. Nós temos uma política fiscal muito atrativa, talvez as mais baixas da região. Temos uma taxa de IMI de 0,31. Penso que dos municípios da nossa dimensão é a mais baixa de todas, comparativamente a esses municípios que existem na nossa região. A taxa da derrama, 1%, também penso que será das mais baixas que temos em toda a nossa região, e por isso as receitas também não são aquelas que poderíamos ter. Eu recordo, e às vezes as pessoas não têm bem noção disto, a taxa de IMI, se nós aplicássemos uma taxa de IMI junto ao máximo permitido por lei, que é 0,40, nós tínhamos uma receita anual de mais 3 milhões de euros. Ao fim do mandato estamos a falar de 12 milhões de euros. Ora, nós com 12 milhões de euros tínhamos muita coisa, podíamos fazer muito mais coisa daquelas que temos feito. Mas nós entendemos que os habitantes do nosso concelho também não podem ser sacrificados por essa via, e por isso temos vindo a reduzir. Estamos muito próximo da taxa mínima, não conseguimos mais, mas é bom também que as pessoas tenham esta noção de que estamos a abdicar de uma receita potencial em 4 anos de cerca de 12 milhões de euros em prol das famílias orienses. Presidente, estamos efetivamente na reta final. Há aqui um assunto que eu gostava também de abordar, que tem sido efetivamente um dos seus cavalos de batalha, permita-me esta expressão. Coloco a questão desta maneira: o Concelho de Orem é aquele que tem maior número de população do Médio Tejo, o segundo maior do distrito de Santarém. Está devidamente compensado por não ter um hospital?
Esse é talvez um dos maiores problemas que temos no Concelho de Orem. O Concelho de Orem tem hoje, felizmente, uma dinâmica empresarial, uma dinâmica muito grande. Nós temos uma taxa de desemprego residual inferior muito perto dos 2%, portanto é pleno emprego, só não trabalha quem não quer. Aliás, hoje no Concelho de Orem. A de empresas, Orem aparece sempre nos relatórios mensais no topo. Sempre nos relatórios, sempre. Temos uma taxa de natalidade que tem sido, ao contrário da média nacional, da média da região, sempre positiva nos últimos anos. É verdade que não com uma variação muito grande, mas tem sido sempre positiva. Isso reflete-se muito no número de alunos que temos este ano nas escolas. Nós este ano temos mais de 250 alunos nas nossas escolas comparativamente ao ano anterior, e essencialmente na pré-primária e no primeiro ciclo. Reflete a natalidade que temos tido ao longo dos últimos anos e reflete também a imigração que tem chegado ao Concelho de Orem. Portanto, o Concelho de Orem hoje não tem casas disponíveis, é muito difícil de encontrar uma casa, seja em Orem, seja em Fátima, seja em Caxarias, seja na Freixenda, porque as casas estão todas ocupadas, e isso é sinal de que o Concelho de Orem está hoje com uma dinâmica muito forte. Tem dois problemas muito grandes que não dependem ainda do município. A questão da saúde, onde temos feito um esforço grande para dotar os postos de saúde de melhores condições. Inauguramos já 4 e temos mais um pronto a inaugurar, e estamos a fazer outro em Caxarias. Portanto, 6 postos de saúde que ficam totalmente remodelados. Faltam-nos médicos para acudir, para médicos de família para os lusorienses. Nós temos neste momento cerca de 9.000 pessoas sem médico de família no nosso concelho. E depois há a questão do hospital. É uma questão que tem décadas. Obviamente que eu não me atrevo a dizer que queria... Aliás, eu gostaria de ter um hospital em Orem, mas também sei reconhecer que hoje não podemos ter um hospital em cada concelho. Aquilo que foi feito há 30 anos atrás, um hospital em cada lugar aqui perto no Médio Tejo, hoje vê-se que é efetivamente um erro. Porque existe um hospital em Tomar, existe um hospital em Torres Novas e existe um hospital em Abrantes. Nem todos têm as valências que devem ter e obriga-nos a andar a saltar de um lado para o outro. Sendo que Orem tem também aqui o hospital de referência, hoje Leiria, mas constantemente somos, os bombeiros, confrontados com e-mails a dizer que hoje não poderão vir aceder ao hospital de Leiria porque as urgências estão completamente entupidas. E, portanto, o que eu tenho vindo a defender, e não tenho a veleidade de pedir mais um hospital para o Médio Tejo, porque eu acho que isso é um erro. Se calhar devemos pensar um dia destes, ir mais além e ter um único central que pudesse melhor responder às necessidades do Médio Tejo. O que eu tenho vindo a pedir é mais médicos de família, fundamental, tendo em conta até a dispersão do nosso concelho e a dificuldade que as pessoas têm em deslocar-se para a sede de concelho, e ter na sede de concelho um local que pudesse ter um serviço de urgência básica onde as pessoas pudessem recorrer sempre que têm algum problema. Isso ajudava os habitantes do Concelho de Orem, mas ajudava também a que Leiria ficasse, a que as urgências ficassem mais libertas, porque hoje muitas das pessoas que vão à urgência à Leiria são do Concelho de Orem. Se houvesse aqui um serviço básico de urgência onde as pessoas pudessem recorrer, às vezes como para levarem 2 ou 3 pontos, um dedo partido, coisas simples que as pessoas hoje aqui em Orem não têm como resolver e que vão para a Leiria entupir a urgência em Leiria, se isso aqui estivesse em Orem, muitas dessas situações ficariam resolvidas tanto em Leiria como aqui em Orem. E, portanto, esse é, talvez, hoje, um dos principais problemas que temos no Concelho de Orem. O outro problema, e nós temos um tecido económico e empresarial muito forte, muito dinâmico, é ainda a ausência de fibra óptica em todo o concelho, embora reconheça que temos dado passos significativos nos últimos tempos. Hoje quase toda a zona norte do concelho já está dotado de fibra óptica, mas ainda há aqui algumas zonas brancas que necessitam urgentemente de ter essa infraestrutura, porque se queremos captar investimento, se queremos atrair pessoas, se queremos atrair jovens para o nosso território, hoje a internet, a fibra óptica é uma ferramenta importante, fundamental para que isso possa acontecer. Já agora, qual é que é a taxa de cobertura atual?
fibra óptica. Sim, da fibra Eu não óptica. tenho esses elementos, mas eu penso que mais de 90% da população já tem acesso à fibra óptica. Continuamos aqui com alguns nichos que não têm ainda essa fibra, nomeadamente aqui a freguesia de Ceiça, que até é uma freguesia que está aqui bem perto da cidade de Orém, que tem ali algumas situações ainda de difícil acesso e que queremos e devemos resolver o mais rapidamente possível, sabendo também aqui que não é uma competência direta do município, mas temos que continuar junto às operadoras a fazer força para que isso seja uma realidade no futuro próximo. Muito bem, Presidente. Mesmo no fim, algo que queira acrescentar, algo que tenha ficado por dizer? Não, quero apenas agradecer mais uma vez a oportunidade que me deram de falar um pouco sobre a realidade do nosso concelho, do concelho de Orém, e dizer que estamos obviamente muito satisfeitos com aquilo que temos vindo a fazer neste concelho, sabendo que gostaríamos de fazer muito mais ainda, porque nós temos ideias, temos projetos para tornar este concelho cada vez mais, um concelho cada vez maior, um concelho onde a qualidade de vida seja cada vez melhor e onde cada vez mais pessoas se queiram instalar para viver, para trabalhar e também para visitar, porque temos efetivamente também aqui algumas zonas que são dignas de serem visitadas e obviamente temos trabalhado muito para que isso aconteça e por isso deixo aqui também, como a terminar, um convite para que todos possam visitar o nosso concelho, seja em trabalho, seja em lazer, porque temos muito para oferecer. Fica então esse convite. Muito obrigado, Presidente, por nos ter recebido e assim finalizamos mais esta edição de Especial Informação. Iremos voltar numa próxima oportunidade. Até lá, fique bem, fique com a ERTE.